Vamos lá. E o Internacional, hein, gente? Empate bom, né? Uma estreia fora de casa contra o favorito, o grande favorito ao título do Campeonato Brasileiro. Achei um empate bom. Primeiro tempo mais equilibrado, né? E aí o Inter conseguiu ali numa boa jogada, né? De pé em pé, desde o campo de defesa, com o toque do Alan Patrick clareando tudo, né? E o cruzamento do Bernabé pro gol do Bruno Henrique. E aí, naturalmente, no segundo tempo, o Flamengo iria voltar ainda tentando se impor mais, né? E aí criou. Eu fui fazer o meu momento saúde, intervalo do jogo, apresentei aqui o. Apresentei o intervalo Bandeirantes e fui fazer o momento saúde. E aí não vi exatamente os primeiros minutos do segundo tempo. O Flamengo, além de fazer um gol, criou várias outras chances. O Flamengo voltou modificado pro segundo tempo, né? Voltou com um time mais adiantado ainda. E Trocou peças? Sim. E o Juninho, né, teve as grandes oportunidades. Talvez essa foi a sorte do Inter. É que o Juninho ainda tá naquele processo de adaptação, né? Veio lá do Karabag, do Azerbaijão, até fez gol na final do Carioca. Mas é um jogador que ainda está tentando encontrar o seu espaço no Flamengo. Fosse um Flamengo que tivesse mais jogadores de qualidade, né? Aquele time mais próximo do titular, talvez o Inter teria uma dificuldade, certamente teria uma dificuldade ainda maior de segurar o resultado. Mas Foi bem preocupante o começo do segundo tempo. Sim, né? Não, o segundo tempo acho que inteiro, assim, né? Foi de... Mas quando entrou o Carboneiro, deu uma equilibrada, né? E o Valência também. Deu pelo menos um respiro, assim, um escape, né? Com o Carboneiro ali do lado direito, que era algo até que o Roger não testou durante o Gauchão, né? Isso. E funcionou, hein? É que foi um jogo onde o Inter se sobressaiu muito defensivamente. A gente vê figuras foi melhor, né? como o Vitão, por exemplo, teve uma partida gigante no Maracanã. Acho que o Juninho fez uma estreia segura, apesar de alguma dificuldade ou outra na bola aérea, mas isso é natural de um jogador que tá chegando agora. Mas foi um primeiro tempo muito equilibrado, onde o gol do Inter não é um chuveirinho na área, claramente uma jogada trabalhada, um gol muito bonito, que até foi destacado pelo Abel Ferreira na entrevista coletiva depois do empate do Palmeiras. Então isso tem que ser muito valorizado e independente da soberania do Flamengo no segundo tempo, é um ótimo resultado. É um resultado que poucas equipes vão conseguir ter jogando no estádio Maracanã, que coloca o Inter, independente de desfalque de Gerson, Arrascaeta, Pedro e etc., como um candidato. O Inter não perdeu pro maior candidato ao título jogando fora. Então assim, né, um raciocínio até meio raso, mas dificilmente o Inter terá um adversário que lhe complique tanto ao longo da competição. O Inter vejo... Se o melhor ele segurou. Eu vejo que o Inter fez um jogo muito maduro, né? Uma equipe sólida, mostrando o trabalho do Roger em si, que o Inter consegue competir de igual para igual contra qualquer equipe. Foi pro fora de casa contra um Flamengo que sim, tem as observações, o Flamengo sem o Gerson, sem o Pedro, que agora deve voltar em abril, né? Pelo que o Felipe Luiz disse. Um Arrascaeta, mas um Inter muito maduro, principalmente na primeira etapa. No segundo tempo, o Flamengo mudou totalmente o jogo, né? O Flamengo empata, cria oportunidades, não tem eficiência. Para mim, o resultado fica com algo muito positivo. Mas também passa um claro recado de que existe ainda uma distância considerável, pelo menos para mim, entre Flamengo e Internacional. Existe uma distância muito considerável de Flamengo. O Flamengo é muito mais time. Sim, todos os times do futebol brasileiro. Hoje o Flamengo tá num patamar sozinho, que no máximo um Palmeiras se encontrando no campeonato, porque falando de material humano... Tá muito mal o Palmeiras. Palmeiras muito Palmeiras mal. parece o Grêmio... Ontem, né, viu? O Palmeiras tá igual ao Grêmio com uma gestão vencedora. É a única diferença. No momento o Palmeiras joga a mesma coisa que o Grêmio joga. Mas tem nada. Com um grupo melhor, né? Sim, mas uma confusão. Só tem uma jogada. Bola no Estevam, cruzamento na área. Não tem mais nada. Então, assim, hoje o Flamengo ele tem uma distância muito grande de todos os times no futebol brasileiro. E o Inter empatar lá, independente de ter sido inferior ou não no segundo tempo, é um resultado muito bom para o planejamento do Inter no Campeonato Brasileiro. E o Roger, a partir do momento que entende o que tá acontecendo no segundo tempo, mexe bem. Coloca o Thiago Maia, se não me engano, na vaga do Vitinho, e aí o Inter se reencontra no jogo. Sim. Teve a chance de matar o jogo com o Valência, o Carboneiro acabou se precipitando no passe, colocando um pouco mais à frente do que deveria, mas foi o Inter querendo chances e jogando, na maioria do tempo, de igual para igual pro Flamengo. E pra mim isso tem que ser muito valorizado, independente dos desfalques que o Flamengo tinha nesse jogo. Não, eu acho que o Inter jogou pelo empate e empatou. É isso aí. Então, o Inter jogou pelo empate e empatou. Então, nessa linha geral, na minha opinião, ok, correto. Um ponto ganho contra o melhor time do Brasil. Agora, atacou pouco, né?
É um time que tem condições de atacar mais. Podia ter ganho o jogo no segundo tempo. Mas é que, na Podia ter verdade, ganho o jogo no eu acho segundo que o tempo. Inter ficou com esse receio, sabe, Mas Xandão? dá pra entender também, né? Porque quando tu enfrenta um time que é Claro, superior ao claro. teu jogo é de resguardo maior, né? Claro. Na verdade, E pode aí ser... tem que ser estratégico. Pode ser também justamente uma estratégia do Felipe Luiz de dar um pouco mais de espaço pro Internacional, porque daí é um movimento natural, né? O Inter ataca, se abre mais. Pra mim, o jogo do Inter ele foi muito nessa estratégia de ter solidez e aproveitar os escapes que teria, né? Fez o gol com o Bruno Henrique. Pra mim foi um jogo muito maduro do Inter. O Inter demonstra que é um time protagonista, é um time que consegue brigar de igual para igual, mas eu ainda não coloco na prateleira dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, porque eu acho que o Campeonato Brasileiro é regularidade, tu precisa ter elenco e, acima de tudo, nisso o Flamengo tira vantagem, né? Que eu coloco porque, pra mim, é muito claro, o Flamengo é o protagonista. É o favorito, hoje num patamar bem acima. De resto, falando de times do papel, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional, São Paulo e até botar o Botafogo nessa briga. Jogou todos muito estão no bem, mesmo- jogou muito bem o Botafogo Todos ontem. estão no mesmo patamar. Então, assim, o Inter, com os jogadores que tem, a espinha dorsal que tem e com o Roger Machado na casa mata, não deve pra nenhum time no futebol Mas brasileiro em 90 minutos. Os números do Flamengo no jogo, eles foram bem superiores Sim. aos do Inter, né? Sim, com certeza, porque Deu o muitas Flamengo hoje oportunidades. é muito superior. E mesmo sem o Gerson, que pra mim é o melhor jogador do futebol brasileiro, então é um time, é uma exceção no futebol brasileiro. Mas falando sobre o jogo, Como é bom ver times bem treinados, né? Claramente, sábado à noite a gente viu isso, né? 2 times com estratégia, com variação de jogo, com situações inesperadas, assim. A gente vê um jogo do Palmeiras, recém-citado aqui, a gente vê aquela obviedade, Sim, né? bola no Estevão. Puxa, não era pra ser assim, né? Então, quando o cara vê um espetáculo assim, em que o dedo do treinador aparece, é E muito até bom. alguns jogadores ali E o que... Palmeiras parece que esgotou, viu, Calvin Benfica? Esgotou. O treinador, ele ficou refém de um esquema com bons jogadores. Ele não consegue mais tirar nada do elenco com esse esquema. E ele não muda, ele é um turrão. É vencedor, mas turrão. O Flamengo, por exemplo, colocou lá o garoto, né? O Wallace Ian. Pouca gente conhecia. E aí, pô, botou um garoto da base. Daqui a pouco é porque não tem o Pedro, tá com desfalques ali no ataque. Então, pô, mas até o garoto da base do Flamengo deu trabalho. Sim. Um trabalho gigante ali pra zaga do Inter, né? Se impôs, finalizou bastante. Então, vale essa consideração, né? Do Inter conquistar um ponto lá no Maracanã. Porque aí depois, na 20ª rodada, né? A primeira rodada do segundo turno, o Inter joga no Beira-Rio. Se conseguir vencer, vai conquistar 4 dos 6 pontos no confronto direto com o Flamengo. É claro que o brasileiro, ele também, às vezes, é mais importante ganhar os jogos contra os pequenos do que propriamente os confrontos diretos, porque ali é troca de pontos, né? Grande contra grande, trocam pontos. Contra os pequenos é que não dá pra vacilar. Tem uma situação que os clubes que não estão no Mundial poderão aproveitar, que é o cansaço de quem está no Mundial, né? Quem não disputar o Mundial vai dar até férias. Sim. Dá uns sim. 15 dias de férias, 15 dias de férias. e faz mais uns Se 10 bem dias de que pré-temporada. Eu não sei assim o quanto os clubes brasileiros vão cansar no Mundial. Será? O Flamengo vai. Daqui a Eu pouco acho que pode boa ser curta parte a vão participação. jogar 3 partidas e um abraço. Voltam. O Flamengo vai. mas 3 partidas em um período de quanto tempo? 10 dias, eu acho que é mais ou menos o que acontece no Campeonato Brasileiro. Só que depois... 12 dias. 12 dias. Tem um desgaste, né? Mas o Flamengo é um Mas, debate muito... mas se for eliminado na fase de grupos, volta com tempo ainda de Isso descansar é e se muito preparar interessante pro resto porque do vai ter o brasileiro. debate, né? Existe muito debate hoje na nova geração de se colocasse o Flamengo numa Premier League, por exemplo, onde chegaria. Colocar um Flamengo no Super Mundial com esse elenco que pra mim é disparado o melhor da América do Sul, vai ser muito interessante ver como ele vai se portar, mas eu quero destacar o Inter porque o Flamengo ele teve dificuldades, principalmente pela ausência de um jogador armador nesse time. Começou com o Luiz Araújo, um pouco o Michael, mas tem um cara dessa característica. Mas defensivamente, a gente olha a espinha dorsal com o Rocher ou o Antony. O Rocher que pra mim, os 45 minutos que fez foram deixaram muito claro que ele é o titular da posição. Mas o Vitão, o Bernabé, o Juninho, volto a destacar também o Brian Aguirre e o Fernando. Pra mim, todos foram muito regulares e os protagonistas, Fernando e Vitão, fizeram, pra mim, uma partida Bernabé também foi muito bem, né? muito positiva no Maracanã. Isso tem que ser destacado porque eu sempre coloco aqui a espinha dorsal do Inter como uma das melhores do futebol brasileiro. E ontem e sábado foi uma prova disso, onde eles conseguiram ser O gol aprovados. do Inter foi o mais bonito da primeira rodada. Um golaço.
E até interessante, o Abel Ferreira discutindo com o repórter, porque a pergunta era sobre o excesso de cruzamentos. E ele fala, cruzamentos não, o gol do Inter. E o gol do ele Inter? foi Lá não oportunista. Foi um passe. Aí ele foi oportunista. também acho. Eu concordo. Ele buscou o lance do gol mais bonito da rodada, mas o time dele só tem chuveirinho, cara. O Palmeiras não constrói, não constrói. O Abel Nada. Ferreira... Constrói nada. Abel Ferreira foi ver a parte da entrevista que o pessoal tá contestando, que ele falou que o Vitor Roque tá que nem o Mbappé no começo pelo Real Madrid, que fez 7 jogos e nenhum gol. Aí o pessoal tá vendo, não, mas peraí, o Mbappé nos primeiros 7 jogos do Real Madrid fez 5 gols. O Abel Ferreira foi lá fazer uma analogia dizendo que, não, tá que nem o Vitor Roque aqui, o Mbappé lá no Real Madrid. E time desorganizado, Calvo, é o seguinte, ó. Tu tem um jogador que custou quase 40 milhões, né? Custou um pouco menos, mas tem metas e não sei mais o quê. E aí o que